Olá, pessoal do oitavo de RI. Vamos prosseguir aqui. Está chegando já ao final do nosso ponto 6, contratos internacionais em espécie, né? Como vocês perceberam, a gente está estudando vários tipos de contratos internacionais. Agora a gente vai estudar os contratos de transporte. A gente tem transporte terrestre, rodoviário e ferroviário. Transporte aquaviário, que pode ser marítimo, lacustre e fluvial. Lacustre nas regiões de lagos, como por exemplo entre os Estados Unidos e Canadá tem os grandes lagos, e fluvial em rios. Transporte aéreo. Então são esses três os contratos de transporte. Bem, o transporte terrestre ele pode ser dividido nas modalidades de transporte rodoviário, através de estradas, e o ferroviário, através de ferrovias e trens. No Brasil, como vocês sabem, o transporte rodoviário sempre foi o mais incentivado, sempre não, a partir da década de 1950. Antes a gente tinha transporte ferroviário predominantemente no âmbito terrestre. Apesar das suas desvantagens, né? Pequena capacidade de cargo, alto custo de manutenção das rodovias e de combustível, poluição, etc. Infelizmente, é a modalidade que o nosso país acabou adotando por vários motivos a partir da década de 1950. Bem, instrumentos que regulam o transporte rodoviário internacional no Brasil. A gente tem um acordo sobre transporte internacional terrestre, a TIT, em 1990, que foi celebrado entre Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. A gente tem o acordo sobre o contrato de transporte e a responsabilidade civil do transportador por transporte rodoviário internacional de mercadoria, 1995, signatários, né, países do Mercosul, Brasil, Chile, Paraguai, Peru e Uruguai. Lembrando que, no caso do Chile e do Peru, eles são membros não plenos do Mercosul. E o Código Civil. Bem, o contrato de transporte rodoviário internacional é representado pelo Conhecimento Internacional de Transporte Rodoviário, chamado CRT, que serve como recibo e título de crédito. Esses conhecimentos, acho que você já ouviu falar principalmente no comércio marítimo internacional, mas eles também existem no âmbito do transporte rodoviário, tá? E no aéreo também. Esse conhecimento é tipo uma nota fiscal, mas que representa a mercadoria e que é passível de você negociar para terceiros, né? No Brasil, o órgão responsável pelo transporte internacional é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. No caso do transporte ferroviário, esse é representado pela Carta de Porte Internacional, TIF, que também serve como recibo e título de crédito. O transporte aquaviário internacional compreende, como a gente falou, o marítimo, fluvial e lacustre. E, vocês sabem disso, o meio aquaviário é o transporte marítimo o mais utilizado, né? Regulamentado no Brasil pelos seguintes instrumentos jurídicos. 90% do comércio internacional ocorre através do mar. A Convenção de Direito Internacional Privado, o Código Bustamante, 1928, que a gente estudou em Direito Internacional Privado. A Convenção Internacional para a Unificação de certas regras de direito concernentes a conhecimentos marítimos, de 1924. O Código Comercial de 1950, que ainda está em vigor na parte de direito marítimo e comércio internacional marítimo, tempo Dom Pedro II. O Código Civil e a legislação esparsa. Bom, pessoal, prosseguindo aqui, né? O transporte marítimo pode ser realizado através de dois contratos. O contrato de fretamento, no qual um navio inteiro é contratado para o transporte da carga, muito comum, petróleo. O contrato de transporte de carga, no qual o contratado é somente o transportador. Nesse caso aqui é, por exemplo, os containers. Você contrata um container. Acho que vocês sabem que hoje em dia acaba sendo mais utilizado esse, né? Você pega um container e freta o container. E aí é uma carga específica. O instrumento jurídico que representa o transporte marítimo é o Bill of Lading, que eu acho que vocês já ouviram falar em comércio exterior. O conhecimento marítimo, em português, né? Que também se constitui em título de crédito e recibo e pode ser
comercializada em regra livremente. A fiscalização do contrato marítimo no Brasil é feita pela ANTAQ, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. O transporte aéreo, no caso, ele é pouco utilizado no comércio internacional, mas tem crescido, principalmente em relação a mercadorias perecíveis ou que precisam ser comercializadas ou transportadas em pouco tempo, como vacinas e medicamentos, né? Isso devido à baixa capacidade de carga e o alto custo, mas pode ser vantajoso por sua segurança e rapidez, principalmente em medicamentos, vacinas, né? São instrumentos jurídicos aplicáveis nos contratos de transporte aéreo internacional. A Convenção de Varsóvia de 1929 e seus protocolos de Haia e Montreal. A Convenção de Aviação Civil Internacional, Convenção de Chicago de 1944. A Convenção Adicional de Guadalajara de 1967. E o Código Brasileiro de Aeronáutica, que se não me engano é da década de 1970. Bem, tem o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor também. Em relação ao documento que representa o contrato de transporte aéreo como título de crédito e passível de negociação, é chamado Airway Bill, AWB. Com a consolidação da carga, é emitido o conhecimento de transporte individual, o House Airway Bill, HAWB, a cada expedidor e um conhecimento aéreo, que é Master Airway Bill, MABW, para a transportadora. Bom, pessoal, por aqui a gente termina esse primeiro vídeo. As referências estão no final dos slides, como a gente já comentou. Até mais, pessoal, e fica à disposição de vocês. Tchau, tchau!